Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde hoje discutimos se os sindicatos devem pressionar por lei que torne obrigatórios padrões mínimos de cibersegurança e certificação para trabalhadores de setores críticos e plataformas digitais, visando vantagem competitiva no ciberespaço. O pano de fundo é claro: ataques digitais estão crescendo, serviços essenciais dependem de redes e uma falha pequena pode virar um apagão gigantesco. O time dos jovens defende a obrigatoriedade imediata com base em metas claras e certificação reconhecida. O time dos mais velhos contesta a pressa e prefere caminhos graduais, com foco em custos, inclusão e transição segura. Regras do jogo definidas, linguagem direta, uma ideia por vez e nada de enfeite, porque segurança não tolera floreios. Jovens, vocês começam com a tese. E o público quer ouvir por que uma lei agora é a melhor arma. Defendemos que a obrigatoriedade de padrões mínimos e certificação já nos próximos meses é o único jeito de transformar discurso em proteção real e em vantagem para o Brasil no tabuleiro digital. Quando todos passam pelo mesmo padrão auditável, reduzimos brechas previsíveis, elevamos a qualidade média e criamos um selo de confiança que acelera negócios e parcerias. O mercado só respeita quem joga alto, e sem regra clara vira cada um por si, o que é música para criminosos e concorrentes estrangeiros. Uma lei bem desenhada com escopo objetivo e certificações reconhecidas, reduz a assimetria de informação e dá previsibilidade a empresas, trabalhadores e seguradoras. Queremos proteger pessoas e dados, mas também queremos que o país pare de perder contratos por falta de garantia mínima, porque reputação se constrói com padrão. Padrão mínimo não é luxo, é o piso técnico que evita que o erro de um elo fragilize toda a cadeia, como já vimos em vazamentos que pararam serviços por horas. Sem obrigação, vira promessa vaga, e promessa não fecha firewall nem treina ninguém. Com obrigação e cronograma, o investimento deixa de ser opcional e passa a ser requisito de operação, o que disciplina orçamentos e acelera a capacitação. Quem tem medo da lei, geralmente tem medo da luz. E cibersegurança precisa de luz, checklist e auditoria. Certificação cria linguagem comum entre área técnica, liderança e fiscalização, reduzindo mal-entendidos que custam caro. Não estamos pedindo milagres, estamos pedindo piso, e piso protege quem está começando e quem já está no topo. Ao padronizar a autenticação, gestão de senhas, backups, resposta a incidentes e formação mínima, o país diminui risco sistêmico e barateia seguro cibernético. Se o ataque é global e veloz, a resposta tem que ser nacional e urgente, porque vantagem competitiva nasce da soma entre talento e regra. E talento sem regra vira loteria, enquanto regra com talento vira motor de exportação de serviços seguros. Obrigado, jovens, tese colocada com clareza, e agora ouviremos a contestação do outro lado. A pressa em transformar tudo em obrigação pode criar burocracia pesada, expulsar pequenos do jogo e gerar certificado no papel e vulnerabilidade na prática. Quem viveu transições tecnológicas sabe que o custo não é só a taxa de prova, mas tempo, adaptação e gente que precisa de apoio para não perder o emprego. Segurança não se resume a checklists, porque o atacante não lê lei antes de inovar. Então, foco cego em certificação pode virar ritual e não resiliência. Se vamos falar de obrigação, que venha depois de um ciclo curto de incentivos, capacitação gratuita e laboratórios regionais para nivelar quem está atrás. Uma lei apressada costuma nascer com lacunas, e tapar buraco legal sai mais caro que pilotar soluções e medir impacto setor a setor. Gente de hospital, de escola e de serviço público precisa de trilhas de formação que respeitem ritmos, porque sem acolhimento a regra vira muro. Competitividade não se compra com carimbo, mas com cultura, e cultura se constrói com governança contínua, auditorias independentes e aprendizado após cada incidente. Se queremos vantagem real, primeiro cuidemos de quem tem menos recurso, com fundos e mentoria, para que a escada não comece no segundo andar. Antes do dever, alinhemos padrões ao risco, porque exigir o mesmo nível de todos pode ser ineficiente e até inseguro por desviar foco do essencial. E não se esqueça de que medo não treina ninguém, enquanto apoio e caminho claro transformam o trabalhador em guardião e não em réu.
Podemos sim chegar à obrigatoriedade, mas via fases, metas e avaliação pública, para evitar efeito colateral de fechar portas para os menores. Regular é preciso, só que regular com coração e senso de realidade, porque do contrário, a lei vira mais um risco operacional. Se o objetivo é proteção e vantagem, desenhemos poucos controles críticos de alto impacto e deixemos o restante em melhoria contínua. Quando todo mundo entende o porquê e recebe suporte, o obrigatório deixa de ferir e passa a servir, e aí a lei chega bem-vinda e madura. Os argumentos estão à mesa, de um lado urgência com padrão e certificação, do outro lado cautela com inclusão e fases, e seguimos para as próximas rodadas. Passo a palavra ao time dos jovens para abrir a sequência ofensiva com um ponto direto e verificável. Ataque claro, sem lei obrigatória, o setor crítico continua com ilhas de excelência cercadas por oceanos de improviso, e o atacante escolhe sempre o elo fraco. Agora o microfone vai para o time dos mais velhos, que responde a esta estocada inicial. Defendo que impor certificação imediata sem nivelamento prévio cria uma corrida por papéis caros, enquanto práticas realmente vitais continuam mal treinadas. Mesmo o time dos mais velhos, mantenham a pressão com um golpe de avanço. Ataco mostrando o risco de exclusão, porque pequenas clínicas, escolas e cooperativas não conseguem absorver o custo em semanas, e isso também vira risco social. Retorno aos jovens, hora de proteger o flanco e sustentar a tese. Faço a defesa lembrando que a lei pode prever escalas por risco e vouchers de formação, garantindo inclusão e padrão mínimo ao mesmo tempo. Seguimos volta para os mais velhos para uma dupla de ataque com liderança e apoio. Como líder nesta entrada, afirmo que checklist não substitui cultura e que obrigação apressada incentiva o teatro da conformidade. Dou suporte com dado empírico. Incidentes graves muitas vezes ocorreram em ambientes certificados, porque a vigilância diária falhou enquanto o carimbo estava em dia. Interrompo e redireciono, jovens. Tragam sua dupla para uma resposta afiada e um avanço coordenado. Lidero lembrando que certificação não é fim, é piso, e piso alinhado a métricas de resposta vira base para treinamentos e auditorias vivas. E reforço mostrando que contratos globais já pedem selos e protocolos, então sem lei perdemos mercado e ficamos com o ônus do risco sem o bônus dos acordos. Corto por tempo e devolvo aos mais velhos para uma defesa com esclarecimento e uma dose de provocação. Respondo que aceitamos padrões, porém pedimos faseamento por criticidade e apoio técnico regional, pois sem isso a obrigatoriedade vira penalidade disfarçada. Provoco perguntando por que chamar de inclusão uma medida que multa quem não tem como contratar consultoria em 2 meses. Volto aos jovens para uma defesa em 2 tempos, com resposta e apontamento de fragilidades do plano adversário. Respondo que a lei pode nascer com sandbox regulatório, metas progressivas e fundo de transição, o que elimina o fantasma da multa imediata. Aponto a fraqueza do plano oposto, porque sem obrigatoriedade todos esperam o outro mover primeiro e o atraso coletivo é prêmio para o invasor. Peço agora um balanço parcial do júri, avaliando forças, lacunas e deixando recados aos 2 lados. Neste momento, pendo aos jovens pela proposta de piso nacional com mecanismos de aceleração, porém notando que subestimam custos indiretos dos pequenos, enquanto os mais velhos trazem prudência útil mas exageram no medo do carimbo, então sigam firmes e tragam números comparáveis. Tendo inclinação aos mais velhos pela sensibilidade social e pela crítica à teatralização do compliance, embora falte a eles um mapa de métricas ambicioso, e aos jovens sobra ímpeto sem desenho de capacitação granulado, portanto elevem o desenho pedagógico e o cronograma realista. Vejo mérito nos jovens pela visão de oportunidade econômica e padronização, e valor nos mais velhos na proteção de quem tem menos recurso, mas ambos falham em detalhar financiamento sustentável, então voltem com rota de dinheiro, bolsas e fiscalização cidadã. Abrimos a segunda rodada esperando novos ângulos, e começo com o time dos mais velhos para um ataque focal. Ataco com a ótica humana, porque quem trabalha em plantão já carrega múltiplos sistemas e senhas, e impor certificação acelerada sem ergonomia digital aumenta erro e burnout. Jovens, a defesa é com vocês.
Defendo lembrando que padrão mínimo inclui gestão de acesso e autenticação moderna, o que reduz senhas inúteis e melhora a experiência do trabalhador. Ainda com os jovens, tragam um avanço solo. Ataco sugerindo que a lei exija plano de resposta a incidentes com simulações trimestrais, porque treino repetido vence improviso cansado. Mais velhos, façam a contenção. Defendo apontando que simulação sem suporte vira espetáculo punitivo, então primeiro precisamos de centros regionais de prática para quem está longe dos polos. Jovens, tragam dupla para acelerar com liderança e suporte técnico. Lidero dizendo que centros regionais podem ser previstos na própria lei com cofinanciamento tripartite, e que a certificação mínima abre portas a esse investimento. Dou suporte lembrando que compras públicas podem preferir fornecedores certificados, gerando demanda que paga a conta sem aumentar tributo. Corto por equilíbrio e passo aos mais velhos para uma dupla ofensiva na mesma cadência. Lidero batendo na desigualdade, pois sem internet estável e equipamentos adequados, a certificação é miragem para milhões de trabalhadores e microempresas. Apoio mostrando que a lei deve amarrar prazos a indicadores de infraestrutura, evitando empurrar culpa para quem está na ponta sem ferramenta. Siga o roteiro e devolva aos jovens para uma defesa em 2 movimentos, com resposta direta e uma pergunta que empurre a discussão. Respondo que infraestrutura e capacitação podem ser critérios de priorização, não desculpas para eternizar o risco, e prazos podem variar por região. Pergunto se é justo manter serviços essenciais vulneráveis por mais um ciclo quando ataques crescem, dados vazam e o custo social explode. Para fechar este bloco, volto aos mais velhos para uma defesa com esclarecimento e inspeção das fragilidades alheias. Respondo que justiça inclui proteger o usuário e também o trabalhador, e a fraqueza do lado oposto é confundir urgência com uniformidade de ritmo. Aponto que sem auditoria independente e participação social, a lei corre o risco de capturas por consultorias, tornando o piso um negócio, e não uma proteção. Reinicio a alternância e passo aos jovens para novo ataque solo, mirando pontos ainda não explorados. Trago a dimensão de seguros cibernéticos, pois com piso obrigatório, as apólices ficam mais baratas e acessíveis, protegendo caixas de hospitais e escolas. Mais velhos, uma defesa curta e cirúrgica. Defendo dizendo que prêmio mais barato não é garantia de sinistro bem tratado, e que seguradora também pode impor burocracia que engessa a operação. Volto aos jovens para um contra-ataque de precisão. Contra-ataco lembrando que seguradoras exigem controles efetivos, o que alinha incentivo privado com segurança pública quando há base legal. Agora concedo aos mais velhos um ataque com liderança e apoio, pressionando os fundamentos adversários. Lidero sustentando que a pressa legislativa costuma errar na taxonomia de risco, cobrando demais do baixo impacto e de menos do alto impacto. Apoio mostrando que segmentação por criticidade precisa vir antes do decreto de prazos, senão a fila trava onde não deveria. Jovens, assumam a dianteira com dupla ofensiva e traduzam em rota prática. Lidero propondo matriz de risco setorial com revisão semestral, acoplada a certificações modulares que evoluem sem recomeçar do mesmo ponto. Apoio detalhando que módulos básicos cobrem higiene digital, enquanto módulos avançados incluem resposta forense e continuidade, escalando sem punir. Interrompo para manter o tempo e devolvo aos mais velhos uma defesa com resposta e agulhada de contraponto. Respondo reconhecendo o progresso, porém pergunto onde está o orçamento garantido para regiões interiores, porque promessa sem verba vira frustração. Provoco lembrando que cada real colocado em carimbo é um real a menos na equipe de plantão, e que equipe salva dia, não carimbo. Jovens, fechem este arco com defesa em 2 pontos, respondendo e indicando um ponto frágil do discurso adversário. Respondo que o carimbo sem prática não serve, mas a prática sem padrão não escala, e a lei correta amarra os dois com metas e transparência. Indico a fragilidade alheia, que é eternizar o piloto e atrasar o básico, o que mantém todos expostos em nome de uma prudência que já custa caro. Abrimos subbloco novo, e peço aos mais velhos um ataque solo com foco em governança.
Ataco reforçando que sem conselhos locais de segurança digital e participação dos trabalhadores, a certificação vira produto vendido de cima para baixo. Jovens, defesa direta. Defendo incluindo conselhos com assento dos sindicatos na própria proposta, garantindo fiscalização cidadã e aprendizado contínuo. Sigo a ordem e convoco um ataque solo adicional dos jovens para explorar competitividade internacional. Ataco lembrando que cadeias globais de fornecimento já pedem evidências auditáveis, e quem chega sem elas perde o convite antes da conversa. Mais velhos, contenham. Defendo dizendo que reputação também nasce de incidentes bem geridos e comunicados, e isso a certificação não ensina sozinha. Jovens, avancem em dupla e mostrem tração de implementação. Lidero propondo que a lei crie catálogo nacional de certificações aceitas, com equivalências claras para evitar labirinto burocrático. Apoio sugerindo plataforma pública de transparência com indicadores por setor, para que o cidadão saiba quem cumpre e como evolui. Mais velhos, contragolpe em dupla visando custos e cronogramas. Lidero afirmando que custo total de propriedade precisa entrar na lei, incluindo horas de formação e substituição de turno. Apoio pedindo cláusula de revisão que suspenda prazos quando faltar infraestrutura mínima, evitando punir a ponta. Jovens, fechem com defesa em 2 papéis, resposta e provocação construtiva. Respondo com calendário escalonado por região e por risco, com gatilhos de infraestrutura e apoio técnico federativo. Provoco perguntando se é aceitável adiar o básico de backup e autenticação forte e plano de resposta quando os ataques já batem a porta. Inicio um bloco rápido e passo aos mais velhos para um ataque com foco em educação e fadiga de treinamento. Ataco dizendo que empilhar cursos longos derruba adesão e que precisamos de microtreinos no horário de trabalho, não de lições fora do expediente. Jovens, defesa pontual. Defendo propondo microtreinos gamificados com métricas de retenção, incorporados ao expediente e vinculados a práticas reais do setor. Mais velhos, último ataque solo deste trecho, mirando fiscalização. Ataco lembrando que fiscal fraco gera certificação de fachada, então a lei deve fortalecer a auditoria independente com rodízio e sorteio. Jovens, uma contenção final em uma voz. Defendo que a auditoria independente com dados abertos e relatórios legíveis para o público cria confiança e reduz jeitinho. Abrimos outro giro de duplas e passo aos mais velhos para liderança e apoio mirando inclusão produtiva. Lidero propondo que a lei priorize cadeias essenciais em regiões vulneráveis com bolsas de certificação para trabalhadores e microempreendedores. Apoio pedindo interoperabilidade entre cursos públicos e privados, evitando duplicação e desperdício. Jovens, tragam a dupla ofensiva para responder com ambição e logística. Lidero ancorando a ambição em metas de cobertura, com supervisão nacional e execução local, como acontece em campanhas de saúde. Apoio detalhando corredores de atendimento digital, com plantões itinerantes, levando formação e auditorias leves até onde o mapa é branco. Mais velhos, defesa de 2 frentes, uma resposta e uma alfinetada estratégica. Respondo que sem proteger tempo de treinamento na jornada, tudo vira promessa em cartaz bonito. Alfineto lembrando que cronograma sem gente de referência em cada turno vira cartilha que ninguém consulta no momento do ataque. Jovens, fechem este segmento com defesa dupla, resposta e apontamento de vulnerabilidade. Respondo colocando mentores por turno como requisito de operação, com horas financiadas e missão clara. Aponto a vulnerabilidade adversária, que é confundir crítica ao excesso de papelada com recusa do padrão mínimo, quando o padrão é o antídoto do improviso. Entrega um espaço aos mais velhos para ataque centrado em privacidade e direitos dos trabalhadores. Ataco lembrando que certificação pode virar pretexto para vigilância excessiva, então precisamos de limites e transparência sobre coleta de dados. Jovens, reforcem a contenção neste ponto sensível. Defendo com Carta de Direitos Digitais do Trabalhador na própria lei, definindo minimização de dados, finalidade e prazos de retenção. Mais velhos, último movimento ofensivo em dupla mirando resiliência real. Lidero pedindo exercícios setoriais interligados,
porque o inimigo não respeita fronteiras entre empresa e serviço público. Apoio cobrando centros de resposta regionais com linhas diretas e apoio psicológico pós-incidente, já que gente exausta erra mais. Jovens contraponham com dupla, unindo padronização e inovação. Lidero propondo que a lei exija relatórios pós-incidente públicos e anonimados, alimentando o banco de lições aprendidas. Apoio sugerindo o Laboratório Nacional de Simulação com cenários compartilháveis, acelerando inovação e redução de custo por reuso. Fecho esta sequência, mas antes de ir ao clímax peço um ponto rápido de cada lado sobre financiamento e fiscalização final. Digo que sem fonte permanente, como o Fundo Multissetorial com Governança Social, a lei nasce grande e morre sem manutenção. Asseguro que fundos com metas públicas e portal de gastos fecham o ciclo, porque dinheiro sem luz vira sombra e sombra atrai risco. Avanço para outro mini-ato e devolvo aos mais velhos um ataque curto sobre a simetria regional. Ataco dizendo que cronogramas iguais em cenários desiguais punem o interior e premiam capitais. Jovens, resposta direta. Defendo com cronograma variável por indicador de conectividade e renda, evitando injustiças sem abandonar a urgência. Agora, cada lado fecha com uma peça de visão de futuro, começando pelos mais velhos. Projetamos um caminho em que padrões nascem de prática viva e sobem à norma, e não o inverso. Jovens, a sua visão. Vemos um Brasil que exporta confiabilidade, onde a certificação mínima é a língua franca que transforma talento em contratos. Concluo este grande bloco e preparo o terreno para o julgamento parcial seguinte, mantendo a troca acesa e o foco em resultados mensuráveis. Antes de irmos às finais, quero saber se há novos ângulos, pontos esquecidos ou algo que precise ficar cristalino para quem nos assiste. Abrimos uma rodada de debate livre, alternando as vozes, com foco e fogo, mas com respeito às regras e à audiência. Começo cobrando honestidade sobre risco, porque sem lei a proteção vira marketing e um invasor só precisa achar a porta sem tranca. Retribuo dizendo que o marketing também veste farda legal, e que obrigação apressada pode virar teatro de conformidade em rede nacional. Acelero lembrando que padrão mínimo salva tempo de quem trabalha na ponta, porque muda talvez por tem de fazer, e isso organiza o dia. Controlo o calor para dizer que tem de fazer, sem suporte derruba gente, e gente cansada erra, e erro em hospital não é slide, é vida. Trago números ao espírito do argumento e digo que checklist bem alinhado a risco corta falhas repetidas e dá base para a aprendizagem real. Respondo que base sem cultura é areia, e já vimos redes certificadas caírem porque o hábito de testar não estava vivo. Aponto que a lei pode tornar o teste hábito, exigindo simulações curtas e frequentes como rotina de segurança, e rotina boa cria cultura. Apuro o ponto afirmando que rotina imposta por multa vira tarefa mecânica, e tarefa mecânica em segurança é convite ao descuido. Lembro que a mesma lógica vale para cinto de segurança, que um dia foi mecânico e hoje é reflexo, e salvar pescoços não é descuido. Concordo com a metáfora e digo que a estrada tem limite de velocidade, mas ninguém pede carteira de piloto para bicicleta, então calibrem por risco. Digo que nossa proposta tem matriz de risco e módulos, e que o básico deve valer para todos, porque sem a fraca é bicicleta sem freio numa descida. Insisto que sem internet e equipamento decente o básico vira fantasia, então primeiro fechem o buraco no chão e depois falem do telhado. Rebato que o fundo de transição e os vouchers de formação atacam esse buraco, e que adiar o básico só aumenta o rombo. Provoco com serenidade para lembrar que dinheiro promete muito e chega pouco, então o cronograma não pode punir quem recebe tarde. Ofereço a solução de gatilhos regionais atrelados à infraestrutura, e com isso o cronograma protege sem deixar o país parado. Cobro governança e digo que sem conselho local com trabalhadores, a lei vira contrato entre gabinetes e consultorias. Respondo incluindo assento dos sindicatos e relatórios públicos, porque luz corta a captura e aproxima o cidadão. Alerto que a auditoria fraca certifica a fachada, então queremos rodízio, sorteio e conflito de interesse declarado.
Apoio a ideia e somo dados abertos e penalidades para auditorias ruins, porque selos também precisam de selo. Puxo para a inclusão e digo que formação tem de entrar na jornada, senão vira renúncia do trabalhador para cumprir capricho de quem dorme bem. Fecho esta volta propondo mentores por turno e microtreinos no expediente, porque ninguém aprende segurança de olhos fechados às 2 da manhã. Mantenho a cadência e peço nova sequência curta, ainda em alternância, com respostas pontuais e sem repetir cartilhas. Trago o usuário para a conversa e digo que vazamento de dados fere gente e que a obrigação dá ao cidadão uma promessa exigível. Respondo que promessa sem orçamento vira desculpa e que a lei tem de vir com a chave do cofre e não só com a tranca. Esclareço que prevemos cofinanciamento tripartite e preferência em compras públicas para quem cumpre, o que cria atração econômica. Contraponho lembrando que preferência sem apoio vira leilão de exclusão, e quem perde é o bairro que depende daquele serviço. Acrescento que apoio vem casado com metas e prazos justos, e que exclusão é manter todos vulneráveis por tempo indefinido. Acendo a luz na fadiga de auditoria e digo que visita demais em equipe de menos é risco novo. Fecho a rodada lembrando que auditoria inteligente é sinal, não sirene, e que tecnologia ajuda a medir sem esmagar. Seguro as rédeas, agradeço o calor do livre e passo à fase das falas finais, buscando síntese e compromisso com a audiência. Time dos jovens, entreguem sua conclusão, primeiro quem organiza fatos, depois quem mira convencer nosso júri. Organizo os fatos dizendo que ataques crescem, serviços críticos dependem de redes e a ausência de padrão mínimo deixa o elo fraco exposto. Falo ao júri dizendo que a lei com módulos, cronogramas por risco, fundos e conselhos locais transforma urgência em caminho e gera vantagem para o país. Time dos mais velhos, a palavra é de vocês para a última construção, primeiro a organização, depois o convencimento. Organizo dizendo que precisamos de segurança viva, não ritual, com faseamento e infraestrutura garantida, auditoria independente e proteção ao trabalhador. Falo ao júri lembrando que pressa sem chão cria injustiça, e que maturidade regulatória salva mais do que bravura legislativa. Chamo nosso júri para uma nova leitura parcial, com elogios e veredictos pessoais, na ordem combinada. Meu voto vai para os jovens porque apresentaram um desenho nacional com módulos, prazos adaptativos e mecanismos de financiamento equilibrando padrão e execução. Vejo como virtude dos mais velhos o zelo pela inclusão e pela cultura, mas faltou a eles uma proposta de escala que converse com cadeias globais. Meu voto vai para os mais velhos porque trouxeram a textura do cotidiano e impediram o fascínio pelo selo, pedindo governança e ergonomia antes do martelo. Reconheço nos jovens o mérito de ligar segurança à oportunidade econômica, e peço a ambos mais arte na pedagogia para reduzir fadiga. Meu voto vai para os jovens, porque mostraram que a lei pode nascer com rede de apoio, conselhos e transparência sem esquecer de quem tem menos. Reforço que os mais velhos nos lembram de cuidar da pessoa por trás da senha, e isso precisa entrar na execução desde o dia 1. Com 2 votos a 1, declaro vencedor o time dos jovens e parabenizo a todos pela precisão e pelo respeito à audiência. Peço ao time vencedor 2 breves impressões sobre o que fica desta batalha. Saio crente de que padrão mínimo não é fim, é começo, e que quando a lei abre caminho, o talento do país corre mais leve. Levo comigo que inclusão e piso andam juntos, e que conselhos locais serão a ponte entre norma e prática. Ouçamos agora 2 impressões do time que hoje não levou a vitória, mas elevou a conversa. Sigo firme que segurança é cultura antes de certificado, e fico contente por vermos a auditoria independente ganhar espaço. Reafirmo que ninguém fica para trás quando o cronograma escuta a realidade, e trabalharemos para que a execução cuide de quem cuida. Agradeço às equipes pelo nível e aos jurados pela visão que soma técnica e humanidade, e deixo o nosso muito obrigado à audiência que ficou até o fim. Se curtiu este duelo intelectual, deixe seu like, inscreva-se no canal, e conte nos comentários que pontos você mudaria na proposta vencedora. Se quiser apoiar o projeto, use o QR no canto do vídeo ou os links na descrição para contribuir com o canal e manter debates de alto nível.
Na descrição você também encontra links para outras séries completamente diferentes, feitas para quem gosta de pensar por outros ângulos. Eu me despeço com gratidão, esperando você no próximo episódio do Batalhas Mentais, onde boas ideias lutam e o público vence.